Porque acredito muito em liderar com propósito, hoje tenho a honra e o privilégio de receber o meu primeiro convidado, Maria Convida Histórias com Casa. E vou conversar um pouquinho sobre o que é liderar com propósito com o Alberto Ferreira da Costa, que está aqui, mais conhecido, e vamos tratar por Beto nesta fase, porque de facto é uma figura incontornável com o seu perfil humanista. Beto, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por esta presença. É a primeira vez, por isso eu vou-me recorrer dos meus auxiliares de memória, porque acho que vamos conseguir trabalhar um bocadinho melhor. E gostaria de lhe perguntar a primeira coisa: quando pensa no seu futuro, quando pensa no seu percurso, o que é que tem mais peso? A história da família ou a inovação? Maria, antes de mais nada, é um prazer estar conversando aqui com você, poder participar desse seu projeto. Para mim também é um privilégio poder ser a primeira pessoa que você está entrevistando e espero poder contribuir com o seu projeto e que tenha muito sucesso nele. Entrando na sua primeira pergunta, é difícil a gente separar a história, de separar inovação e separar. Quando se olha para frente, eu acho que tem que se respeitar muito o passado. Então, temos sempre que estar com o pé na história, respeitando tudo que nos fez chegar até aqui e, obviamente, aprendendo com alguns erros ou com alguns equívocos de percurso e olhando para frente, tentando fazer sempre melhor, tentando fazer um pouco diferente, mas sem perder a tradição e, como eu falei, o que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que não dá para escolher entre história ou inovação. Eu acho que, como tudo na vida, acho que é um equilíbrio. Então, a gente tem que conseguir essa provocação diária do equilíbrio, de entender o passado e olhar para o futuro. Ó Beto, uma das coisas que eu me questiono sempre, eu tenho o grande privilégio de o conhecer agora nesta fase da vida e de acompanhar o percurso de perto, mas lá atrás, vamos pensar lá atrás, nunca houve vontade de seguir um percurso diferente? Nunca houve vontade de fazer um desafio ao legado familiar? Sempre há, né? Nós Uhum. que não precisa ir muito atrás, né? Mas o que eu acredito pessoas como talvez nossa família, que tem um espírito muito empreendedor, tá sempre a se provocar sobre isso, sobre esse ponto que você colocou. Existe uma inquietação, eu acho, do, em- do- de quem empreende, né? E essa é uma boa inquietação, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado, bem trabalhado, né? Por nós mesmos internamente, para que essa inquietação seja uma inquietação positiva, produtiva e que nos faça caminhar para frente. Então, de fato, te respondendo, nós estamos sempre atentos e olhando novos projetos. Nosso negócio na questão imobiliária, ele permite que cada empreendimento seja um novo projeto, e isso talvez nos alimenta essa inquietação de pensar coisas novas e diferentes, mas não só isso, né? Nós estamos sempre também atentos a novas oportunidades, inquietos em relação a isso. É engraçado tu falares dessa questão da inquietude, porque é um pouco isso que eu vejo. Há pouco tempo nós tivemos um desafio, tivemos numa apresentação de um empreendimento vosso, e foi muito curioso que a maior parte das pessoas falaram da Fercopor como a palavra que mais identificava é a confiança. E eu vou falar nisso, tenho que falar nisso. Ah, mas eu, quando olho para o Beto Ferreira da Costa, vejo essa inquietação, e isso é uma das coisas que, curiosamente, sem termos falado sobre isso, acabaste por trazer aqui à conversa e à discussão. E essa inquietação é de facto o que vos permite inovar, no fundo, ir mais longe. Ah, mas voltando um bocadinho atrás, no percurso de educacional e no percurso de vida, quais seriam aqueles valores que tu achas que seriam a base ou que criaram a base para todo o percurso que está a ser feito hoje? Bom, tanto a família como a empresa, né, que nós somos uma empresa
familiar, né, de capital fechado. Então, né, eu e meus irmãos somos a segunda geração da companhia. Meu pai, português, fundou a empresa no Brasil, posteriormente também aqui em Portugal. Então, nós acabamos herdando não só a própria atividade, o próprio negócio, como muitos dos valores que ele tinha, né, e que ele sempre fez questão de passar para todos nós, tanto primeiro, né, no núcleo familiar, Uhum. né, e no dia a dia também passar esses valores para todos que fazem a empresa conosco. Então, é muito claro, não só para nós, né, a gente teve o privilégio de conviver com ele durante muito tempo. Ele nos deixou, está fazendo um ano agora, dia 20 Isso. de outubro. Então, foi um homem de muita luta, né, de uma vida muito, eh, no início, muito dura, de Dura. fato, né, imigrou para o Brasil aos 14 anos, sozinho, né, sem nenhuma família, no caso, né, através de um contrato de emprego que conseguiu em Recife, mas ainda um jovem, quase uma criança de 14 anos, passou 13 anos lá para voltar a primeira vez ao Brasil, chegou lá em 1951, então, numa outra época, e teve que nesses primeiros 13 anos lá, nós escutamos muita a história repetidas vezes por ele, de um momento, apesar de um acolhimento muito grande da família que o levou, que acabou sendo a família de minha mãe. Ele conheceu minha mãe através das pessoas que o levaram para lá, de momentos muito difíceis, no sentido da distância da própria família, é o que ele mais sentiu. E eu acho que isso ele, por ter sofrido tanto dessa distância da família naquele período, ele começou a dar muito valor a essa Estrutura? convívio, à estrutura familiar, a essa união de família. Então eu acho que, esse é o principal valor que ele sempre passou, da união, né, entre a família. E quando nós estamos na empresa, acabam sendo pessoas ali que a gente convive muito durante muito tempo e, de certa forma, acaba sendo uma família também que se cria no negócio. E ele sempre prezou muito pela união primeiro, acho que é o principal valor, e depois outros valores da própria estilo de vida, própria personalidade Exato. dele, de muito caráter, de muita retidão, muita transparência, muita verdade. Então, todos esses valores, hoje tenho consciência que nós conseguimos absorver. Temos um grande desafio de continuar passando esses valores para as próximas gerações da família e também manter esses valores presentes dentro da empresa, né? Tanto aqui em Portugal como no Como Brasil. no Brasil. Meu sentimento quando nós entramos na empresa e lidamos com as pessoas é que isso está muito presente, todos esses valores estão muito presentes. Eu acho que isso, com certeza, isso nos dá muita segurança para saber que estamos no caminho certo. Claramente, para quem vê de fora e por isso é que, eu me sinto uma privilegiada por teres aceito este convite para ser o meu primeiro convidado, é isso que eu vejo na vossa empresa. Eu vejo esse ADN, essa criação de legado e essa passagem de valores, porque no fundo vocês, estão a dar continuidade a um conceito muito familiar, não perdendo a visão de negócio, é um conceito muito familiar e muito humanista de gerir uma empresa. E isso no fundo leva-nos à questão, o que é que hoje muitas vezes falamos no liderar com propósito. Ah, o que é para ti, Beto, o liderar com propósito? Como é que tu definirias isso, né, nesta fase tão desafiante e de tanto crescimento que a Fercopor se encontra? Eu acho que na minha visão, e nós discutimos muito isso internamente também, perdão, Manuela, eu acho que o principal propósito que nós nos provocamos a deixar e a fazer é de impactar positivamente a vida das pessoas. Eu acho que Uhum. isso, eu poderia resumir tudo talvez nessa frase, mas acredito muito que a nossa atividade proporciona muito isso, Sim. porque na realidade a gente acaba, quando construímos o imóvel, a casa, que é muitas vezes, ou quase sempre, o principal refúgio das pessoas, o porto seguro das pessoas. Uhum.
onde as pessoas se sentem, né, seguras, confortáveis no núcleo familiar, onde tratam as próprias angústias e estão ali e fazem as principais celebrações e comemoram as suas vitórias. Então, o lar, né, a casa é um lugar muito importante, muito sagrado e muitas vezes é um projeto de vida aquilo. E quando nós conseguimos fazer parte da construção desse projeto de vida, desse sonho das pessoas e conseguimos fazer parte dessa realização, nós acabamos, sabemos, né, que impactamos muito positivamente a vida não só daquela pessoa que está conquistando aquilo, como muitas vezes do resto da família, de filhos, de nora, Da de geração futura. gerações futuras, bens de raiz, né, então isso a gente, sente muito isso no dia a dia, isso nos estimula muito. Olhando pelo olhar do cliente, né, que é com quem está recebendo aquele produto, que a gente faz com tanto cuidado, pensa com tanto cuidado, planeja e para conseguir construir e entregar. Mas quando nós olhamos ao lado, temos um impacto super positivo em todos os parceiros, stakeholders, fornecedores, as próprias pessoas da empresa que se beneficiam com a cadeia de negócio que nós conseguimos gerar. Então isso também nos dá muito, muito prazer de poder sentir que a nossa atividade gera esse impacto direto e a gente consegue sentir isso na vida das pessoas, consegue enxergar isso no dia a dia das pessoas. E também das cidades, né, em que nós atuamos. Então, nós temos um olhar muito cuidadoso para aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos aqui numa passagem, né, a gente sabe disso. E nosso produto vai ficar aqui muito depois de nós mesmos não estarmos mais aqui. Então, nós sentimos muita responsabilidade com as cidades, com os locais onde nós estamos A escolher, trabalhando, trabalhando. escolhendo, no propósito de cada empreendimento, como ele vai se comunicar com a cidade durante a construção, inclusive, depois de pronto e Da ao sua longo do vida. tempo da sua vida. E quando esse empreendimento ele também traz um impacto positivo, não só para aquelas pessoas que estão nele, mas para um vizinho, para o entorno direto, quando aquilo começa a fazer diferença na vida de outras pessoas e nós temos a felicidade de ter empreendimentos que fazem isso, que geram esse impacto, isso também nos dá muito, muito prazer e é um cuidado que nós temos muito grande para que isso aconteça, continue acontecendo. Então, acho que o propósito acaba sendo esse, você gerar impactos positivos na vida das pessoas e isso marcar a vida dessas pessoas. E no fundo isso resume o deixar um legado, efetivamente. Nós temos aqui no Porto, o Porto que é a minha cidade de adoção e estou quase, quase certa que é a tua cidade de adoção também. Tu quando olhas para o Porto, e com estes projetos todos que vocês têm vindo a desenvolver no Porto, como é que tu vês o futuro desta cidade? Eu vejo com um futuro muito promissor, né? Eu tive o prazer também. Meu pai é natural de Vila do Conde, minha mãe de Braga, né? Então eu brinco que se eu tivesse nascido no Japão, eu era a mesma pessoa. Nasci em Recife, onde eu criei minhas raízes, tenho meus amigos, meus principais amigos, mas tive o privilégio de viver também aqui em Portugal durante toda a minha vida. Nunca me mudei para viver permanentemente aqui, mas tive o privilégio de poder estar aqui todos os anos da Eu minha acho que já vida, tens uma costela do Porto, definitivamente. claro, e de estar entendendo Vila do Conde no início como a terra de meu pai, a casa de família nossa é em Vila do Conde, na Junqueira, e naturalmente os negócios foram se desenvolvendo para o Porto e a gente acabou conhecendo melhor a cidade, né, nos provocando a entender melhor a dinâmica da cidade, a cultura das pessoas, o modo de vida das pessoas e nos identificando com isso. Então, eu acho que na medida que nós nos identificamos com a cultura, com o estilo de vida, com a forma como as pessoas vivem, é que é o principal ponto para nós conseguirmos entender a cabeça dessas pessoas e poder apoiar ou contribuir
no desenvolvimento de produtos que Se atendem as pessoas, encaixem, se que encaixem. se encaixem nesse estilo de vida. Eu vi, né, hoje eu tenho 52 anos, vi o Porto se transformar para melhor, né, a cidade ao longo dos últimos 20 anos. Claro Houve que uma é. transformação brutal, para melhor, né. Nós tivemos o prazer, o privilégio de acompanhar essa Essa evolução. transformação, essa evolução da cidade, e eu penso que isso não parou ainda. Então eu vejo muito espaço para evolução. A cidade ela está cada ano melhor, né, a qualidade de serviços que se encontra aqui, a cultura das pessoas, novas pessoas vindo, Vindo. o mercado imobiliário para estrangeiros é crescendo muito e o Porto, eu escuto muito isso de amigos que vêm do Brasil e que passam a conhecer o Porto, como que as pessoas do Porto têm uma receptividade, são mais receptivas do que muitas vezes outras partes do país, e as pessoas que vêm de fora sentem isso também. Lisboa é capital, é uma cidade maravilhosa também, mas a gente acabou tendo mais intimidade, vamos Com o dizer assim, Porto. com o Porto, e nos estimula muito esse momento que o Porto vive hoje. Eu vejo o Porto ainda com imensa capacidade de crescimento, como tu dizes. Nós que somos de cá e tu que também já és um bocadinho de cá, somos uns privilegiados por vocês terem realmente decidido investir nesta cidade, que de facto ainda tem muito potencial para crescer e que tem isso, que são as pessoas. Ou seja, que é a amabilidade das pessoas, é a forma calorosa como recebemos os estrangeiros e como estamos sempre de portas abertas. Ah, Pensando um bocadinho aqui no processo de liderança e de empreendedorismo, continuamos a ser os dois uns jovens, mas já não somos tão jovens assim. Para quem nos está a ouvir, o que é que tu achas que seria um conselho? Eu sei que tu és muito reservado nesta questão de dar conselhos aos outros, mas o que é que seria para ti um conselho a dar a um jovem empreendedor? Em qualquer área, porque no fundo falamos de liderança e empreendedorismo também aqui. O que é mais importante? É desafiante esta pergunta, não É é? bastante, né, acho que não tem não tem uma resposta única para ela, Maria, mas o que eu noto como você falou para os jovens empreendedores, eu noto muita ansiedade talvez dessa geração mais jovem, né, eu tenho filhos com 22 e 23 anos, mas de uma maneira geral, essa geração mais nova, eu sinto muita ansiedade nelas, mesmo que tenha um perfil empreendedor, eh, eu entendo que a dinâmica social que nós vivemos hoje, com as mídias sociais, com muita exposição das pessoas, muitas vezes do sucesso de algumas pessoas ou da impressão de sucesso que as pessoas tentam passar eh, na sociedade atual, isso tem gerado uma ansiedade muito grande nos jovens. Então, Pressão, maior pressão, não uma é? pressão com ansiedade. Então, e naturalmente os jovens tendem a querer pular etapas, né? E Exatamente. eu acho que isso não existe eles querem chegar muito rápido a uma posição que exige que você conheça alguns caminhos, né? Que você Uhum. sinta talvez crie alguns conhecimentos e que passe por experiências. Isso é importante, né? Nós sabemos que é importante você ter experiências, passar por determinadas situações. Então, se eu posso passar um conselho para os jovens, acreditar sempre naquele seu sonho, naquilo que você acredita, gosta de fazer, quando um empreendedor que já tem um objetivo claro, sabendo em que atividade quer atuar, que acredite muito naquilo, na força do trabalho, que não é uma das E não e continuar a preservar. a perseverar, né? É, Eu acho que isso é fundamental e que os nãos e as possíveis eh, derrotas, né, no início de carreira ou em qualquer momento da carreira, que elas sirvam como aprendizado, alavanca. como alavanca, e que eles continuem firmes,
né, sem querer pular etapas. Eu acho que saltar etapas, eu acho que É tão curioso que nós conhecemos e nunca tivemos a oportunidade de trocar aqui, já trocamos algumas impressões com um copo de vinho, mas de trocar estas impressões, e eu de facto partilho exatamente a mesma opinião que tu. Eu acho que há todo ou seja, há muita ansiedade em pular percursos e não confiar no processo. E no fundo, resumindo um bocadinho aquilo que tu dizes, é super importante fazer o percurso, porque o percurso passa por etapas. E outra coisa que eu acho que é muito importante e que no fundo eu quero falar neste podcast, claro que eu me revejo, claro que há muito sucesso associado ao Alberto Ferreira da Costa e com tudo que vocês estão a crescer, mas as pessoas não veem o que foi necessário, como falaste há pouco do teu pai. Houve situações duras, houve situações de fracassos, houve situações de quedas, houve situações de insucessos, e é isso no fundo que nós temos que transmitir aos mais novos, é que são os processos de algum insucesso que nos criam resistências para realmente construirmos o sucesso, e não desistir de ser perseverante e de avançar. Isto agora já sou eu a emitir a minha opinião, já sou eu a não te entrevistar, ok? Se tu tivesses que olhar para trás, qual foi a decisão mais difícil que tu tiveste que tomar? Ah, eu não acho que decisões são elas toda decisão ela tem um grau de dificuldade, Manuela, mas eu não sei te colocar Situar te numa. situar numa tão difícil. Eu acho que, tive várias situações muito delicadas e não dá para você elencar uma que tenha sido, eh Então, esqueçamos isso. E o que é que te inquieta? me Que eu sei inquieta que ainda te inquietas, e isso é muito bom, eu sinto isso. me inquieta, fazer melhor, fazer sempre melhor, crescer com consistência, né, quando o mercado permite que você cresça. Me inquieta sentir nas pessoas que estão próximas que estamos gerando, bons impactos positivos e bons exemplos, né, e me inquieta dividir também, dividir um pouco daquilo que nós conquistamos, né, então eu tenho a oportunidade de poder dedicar um pouco do meu tempo a um projeto social em Recife, que é o Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, então Uhum. é um tempo que eu dou para uma instituição e sei que consigo, doando e o tempo É o é bem uma mais coisa precioso. difícil de você doar, né, porque o tempo você não consegue conquistá-lo mais. Então, eu sei do desafio que é doar tempo, mas ao mesmo tempo também eu sei o benefício, pra alma e para o espírito que isso traz, para a paz de espírito. Gosto muito Desse dessa área, projeto, desse dessa área. projeto. Indico a quem puder, o início para você doar algum tempo a qualquer projeto é muito difícil, porque a gente na vida atual, a gente Só a acaba vida. sem conseguir ter tempo, para o que é importante para nós. E um projeto como esse é até um pouco eh, de eu eu sei que dou tempo tentando impactar positivamente a vida das pessoas, mas isso me faz muito bem, então é um pouco egoísta isso, né, de certa Sim. forma, tem essa ambiguidade aí. Há algum altruísmo, mas de facto também há algum egoísmo, não é? Por E aquilo que nos torna. à medida que você começa a fazer, você não consegue deixar de ter um projeto, de você, eh, fazer um trabalho que impacte diretamente essas pessoas sem ter um retorno financeiro envolvido. Então, Uhum. eu digo lá às pessoas que me questionam que eu tenho dividendo emocional quando eu faço isso. Isso para mim é muito importante atualmente. Então, eu indico para todo mundo que puder fazer um trabalho, voluntário, Voluntário, e voluntariado. de voluntariado, porque isso ajuda bastante, acalma a alma, Equilibrar. equilibra, equilibra. É equilibrar. E no fundo, eu sabia que tu tinhas uma surpresa para mim. Eu deduzia pelo teu ar humanista e pelas coisas que de facto tinha que haver também aí algum processo de voluntariado. E porque no fundo eu também acho que o seguinte, é assim, o dão não é aquilo que nós recebemos, mas aquilo que damos. Muitas vezes nós, no processo de criação da nossa vida e da nossa alma, vamos pôr assim, ok? Eu vejo-nos um bocado como
sabes aquela sensação que os ossos vão crescendo quando somos crianças e vamos crescendo, não é? Mas depois chega a determinada altura e os ossos já não crescem. Nós chegamos àquela fase em que ou estruturamos aquilo que a nossa alma quer ser e trabalhamos sobre isso. E eu acho que o dom, trabalhar sobre o dom, não na perspectiva de receber, mas na perspectiva de dar, é de facto permite-nos esse equilíbrio e bem-ajas pelo trabalho que fazes nessa associação de voluntariado, porque isso dá-nos realmente outro prazer na vida. E Manuela, eu assim, tenho que te dizer que isso acabou surgindo naturalmente. Eu hoje sucedo meu pai no Hospital Português. Ele passou mais de 30 anos à frente da instituição, transformou a instituição numa referência de saúde no Brasil. E também só consigo fazer isso porque tenho o apoio de toda da minha família como um todo, de meus irmãos, meu irmão, minha irmã, né, que me permite estar fora dos negócios durante esse tempo, Que dedicas? que dedico e dedico lá. Obviamente sou eu que estou lá presente, mas eu tenho consciência que eu represento todos eles, né, e que eles todos me apoiam. Como eu te falei, meus irmãos, minha mulher em casa, meus filhos que abrem mão mesmo Do teu involuntariamente tempo. do meu tempo. Então eu sinto muito apoio de todos eles para poder fazer esse trabalho, e é um trabalho que eu sinto mais na pele, mas de fato é um trabalho de toda a família De que está equipa, representada lá. de time, Exatamente, não é? exatamente. Olha, eu acho que estamos quase a terminar este episódio. É curioso que trouxemos coisas aqui à memória, trouxemos a memória do teu pai, que eu acho que é fundamental e que te toca fundamentalmente. E eu agora faço-te aqui um desafio. Qual seria a pergunta que eu não te fiz e que tu gostarias que eu te fizesse? Ah, se eu estou realizado. Ok, então vamos por aí. Então vamos por aí. Então, e tu sentes-te realizado? Nem me questionei sobre isso, porque acho que a realização é um processo contínuo, mas tu sentes-te realizado? É isso, eu me sinto muito realizado hoje, Manuela, dentro do projeto que nós nos propomos a fazer aqui em Portugal e também no Brasil. Me sinto realizado em poder dar seguimento a tudo que é o legado que meu pai nos deixou. Isso já é um sentimento de realização muito forte, mas ao mesmo tempo eu tenho uma inquietação e um sentimento que ainda existe muito a realizar. Então talvez quando você me fez a pergunta, era uma resposta que eu me pergunto muito isso, né, quando eu vou me sentir totalmente realizado, e a resposta que eu encontro é que a realização é isso, é um caminho, né, é um processo contínuo, e é importante você se sentir realizado, mas também eu acho fundamental você continuar tendo esse brilho e essa vontade de continuar realizando novos desafios e novos sonhos. Fazer mais, Fazer fazer mais. Mas eu acho que determinadas pessoas, e como tu, pessoas que nos fazem regressar ao essencial, eu acho que é um bocado isso. Tu tens processos de realização, és um homem com sucesso, és um homem com uma estrutura familiar que se nota, ou seja, em todos os pequenos eventos em que eu tenho o privilégio de ser convidada do ponto de vista profissional, vejo a parte humana, por isso é que faço questão mesmo de estar presente, porque essa passagem humana é super importante, mas eu acho que pessoas como tu vão sempre viver com alguma inquietação, porque são aquelas pessoas que em todos os dias se desafiam, e isso é que significa construir um legado. Por isso eu sinto-me muito privilegiada por esta conversa, ainda que pequena e informal, porque de facto aquilo que eu gostaria é que quem nos vai ouvir e quem nos estará a ouvir se sinta inspirado por esta questão de humanizarmos as empresas, humanizarmos a nossa vida e a nossa relação e realmente conseguirmos deixar um legado que fica para além da nossa existência. Eu sei que isto tem alguma coisa de orgulho inerente, ou não? Tem também, não tem? Claro. Muito orgulho, né, eu acho que do percurso que nós estamos fazendo.
empresarialmente falando, Manuela, mas também muito orgulho das pessoas que estão conosco. A gente tem muita consciência que nós não fazemos nada sozinho. Nós temos, tanto no Brasil, principalmente aqui em Portugal, temos uma equipe incrível, né? Que temos um líder dentro do nosso negócio que não é só, é também um amigo da família, está conosco há muito tempo, que é o Mário Almeida. O Mário. Ele lidera uma equipe fantástica hoje dentro da Fercopó. Hoje nós já somos perto de 50 pessoas na área administrativa. Então, cada, a- cada pessoa que está lá conosco, nós sabemos que cada uma tem uma contribuição muito forte, né? A gente tem o cuidado, né, de ter pessoas daqui, do lugar, portugueses como nós, né? Nós temos o sotaque brasileiro, mas nos sentimos literalmente portugueses. Então acho que para o nosso negócio de certa forma é bom, né, entender essa cultura, e temos um privilégio de ter pessoas tão boas, né, como pessoas e competentes junto conosco. Sim, isso é de facto um privilégio, e tu tocaste numa questão que há muitos anos eu tive um diretor que me falou: sempre que vais para um país, tenta escolher os melhores daquele país, não leves contigo gente não é? Gente de Espanha ou gente para criar, ou seja, e vocês fizeram isso, e por isso é que vocês têm esta ligação tão grande a Portugal, e por isso é que ninguém vos vê a não ser portugueses, vocês são também portugueses. Obrigada, Beto. Obrigado, Manuela, foi um prazer. Eternamente grata por isto. Vai ser engraçado sermos velhinhos e olharmos para este primeiro podcast. Obrigada pela presença. E para vocês que estão aí em casa e que nos vão seguir, que estas palavras do Beto Ferreira da Costa nos sirvam de inspiração para nos tornarmos todos em líderes humanistas e com propósito. Obrigada, estejam atentos ao próximo episódio, que vão certamente com algumas novidades.